Sejam todos bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Fala do Leão. Eu me chamo Renatinho Costa e diariamente a gente está aqui, papai, trazendo as notícias do Clube do Remo para você, meu amigo, e para você, minha querida torcedora azulina. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe sempre o seu like, que é muito importante. Deixe o seu comentário, que também é importante. Compartilhe nossos vídeos aí. Fique à vontade nas redes sociais aí, Facebook, Instagram, grupo de WhatsApp, né? Assim você vai estar ajudando e muito no crescimento do canal. Falando em grupo de WhatsApp, se você quiser participar do nosso grupo de WhatsApp Fala do Leão, 98107-3767, é totalmente de graça. Eu só quero a sua participação. Se você se interessar, mande um zap para o 98107-3767. Tem mais de 100 pessoas, né? Todo dia a gente troca informações. A gente tem aquela resenha falando sempre do Clube do Remo aí. 98107-3767. Um grande abraço a todos os nossos inscritos. Que Deus abençoe, né, a cada um de vocês nessa segunda-feira de ressaca, né? Aquela preguiça. Mas a gente está aqui, graças a meu bom Deus, eu tô de folga, né? Mas a gente está aqui sempre atualizando você com as notícias do Rei da Amazônia. Beleza? Galera, não sei se vocês repararam, né? Eu tenho acompanhado alguns jogos da Série B e, sinceramente, se for para pensar em acesso, na moral mesmo, esse é o ano, cara, para pensar em acesso. Mesmo sabendo dos problemas de estrutura, né? Como a gente já cansou de falar aqui. Mas esse é um ano que, tecnicamente, essa Série B tá muito fraca, cara. Tem jogos que eu vejo aí, sinceramente, parece que eu tô vendo jogos de Série C e Série D. Então, se o nosso time, principalmente o Clube do Remo aqui, né, a gente tiver um time inteligente, aplicado, né, fazer o dever de casa e ganhar pontos lá fora, a gente tem muita chance, né, quem sabe, de subir para a Série A. Mesmo sem estrutura, mas eu tô falando dentro das 4 linhas. Porque tecnicamente, pessoal, sinceramente, essa Série B é uma das mais fracas que eu já vi em toda a minha vida. Eu não sei se você concorda comigo. Ontem estava na casa do meu irmão, inclusive um grande abraço pro meu irmão Rodrigo, que é mucurento, né? Eu tava lá vendo o jogo do Paysandu. Pelo amor de Deus, cara, deu calo no olho, meu amigo. Eu tava falando para ele, Rodrigo, pelo amor de Deus, cara, parece um jogo de pelada, realmente, né? Jogo deprimente. E não só do Paysandu, né? De vários times aí da Série B que esse ano, né, se o time for razoavelmente bem, sobe para a Série A. Entendeu? Então, que bom que a gente está num bom momento, né? Ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, mas o Remo tá fazendo o seu papel direitinho até agora na Série B. A gente sempre torce para que melhore cada vez mais. Então, papai, a chance é agora. A chance é nessa Série B. Porque eu já vi muitas Série Bs aí, né? Inclusive com Vasco, Santos, muito mais difíceis. E essa Série B, sinceramente, tá mais com cara de Série C e Série D do que propriamente de Série B. Deixa a sua opinião aí, né? Se você concorda comigo ou não. Deixa nos comentários aí. As meninas hoje, né, do futebol feminino do Clube do Remo estrearam pela Série B, né? Estrearam empatando aí, né? A gente sempre pede que o Tonhão dê o apoio necessário para as meninas. Eles estão na Série B, né, cara? O nosso futebol, né, tá numa posição bacana aí no futebol brasileiro, né? Feminino e masculino estão na Série B, disputando esses campeonatos aí, né? Diferente de Série C, Série D, que é a várzea do futebol brasileiro. E, né, o Tonhão tem que dar esse apoio para as meninas aí que estão disputando a Série A2, como eles falam, né? E começaram empatando no domingo, né? Ontem, pela estreia do Campeonato Brasileiro, jogaram no Bainão. Inclusive, é nessa hora que tinha que ter o CT. Entendeu? Porque não que as meninas não mereçam jogar no Bainão. É claro que merece, mas ali tá mais para treinamento, né? Aí vai ter jogos femininos, né? Vão estragar o gramado, que inclusive tá muito bom, né? Pelo que eu vi pelas imagens, não sei pessoalmente. Mas aí, o jogo do futebol feminino era para ser no CT, né? É por isso que a gente sempre cobra, bora ajeitar as estruturas,
Vamos, porque todo clube que se preze precisa de um CT, cara. Né? A gente toda vez toca nessa tecla aí, e a diretoria tem que investir nesse CT, procurar melhorias, procurar parcerias que dá para fazer, se vocês quiserem, né, pessoal? Tá aí agora fazendo falta ter um CT de verdade, com as meninas disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. O Clube do Remo, pessoal, se reapresentou hoje, tá? Quem jogou os 90 minutos ficou fazendo trabalho regenerativo, e os demais fizeram trabalho com bola, né? Lá no campo, lá no estádio Baianão. O Remo tem aí uma semana para trabalhar, tem bastante tempo para trabalhar, visando o jogo contra o Amazonas, né? Lembrando que nesse período aí, tá, pessoal, vai ter os 2 reparos. Então, o Daniel Paulista tem uma boa semana, bons dias aí para trabalhar com a equipe, já visando o jogo contra o Amazonas. Faltando um jogo, tá, pessoal, para a final da quinta rodada, o Remo se encontra em 8º lugar, com 9 pontos. Hoje tem o jogo Goiás e Botafogo, inclusive tá rolando agora o jogo. Nesse momento estava 0 a 0 até a hora que eu tinha visto. A gente tem que torcer para a derrota do Goiás. Caso o Goiás vença, o Remo cai mais uma posição, vai, eu acho que para 10º. Então a gente tem que torcer para a derrota do Goiás contra o Botafogo de São Paulo. Já falei do repá aqui, dia 7 e 11, desse mês agora que vem, vai ter as finais do Campeonato Paraense, beleza? O Remo faz 2 jogos, pessoal, pela Série B, nesse período, como eu falei, vai ter os 2 repás. O próximo jogo do Remo vai ser sábado contra o Amazonas. O outro vai ser dia 14 contra o Vila Nova. E, como eu falei, nesse período vai ter as finais do Campeonato Paraense. Portanto, pessoal, o Remo faz 2 jogos, como eu falei, em casa contra o Amazonas, que é o vice-lanterna da Série B, e o Vila Nova, que é o 3º colocado. Esse jogo contra o Vila Nova vai ser muito difícil, mas eu quero assim, cara. Eu quero times qualificados para todo o tempo tá testando o nosso elenco, É muito bom pegar os times fracos, mas eu acho que é mais importante o Remo enfrentar os times que estão mais qualificados aí, que estão melhor na tabela, que é geralmente para a gente testar, viver testando aí esse nosso elenco na Série B. Sobre o Maxwell, pessoal, uma notícia muito triste, infelizmente, eu vim comentar agora sobre isso aí, mas uma notícia triste, o jogador, contratado pelo Clube do Remo, sofreu uma lesão dupla, uma aqui da cravícula, e uma outra aí que eu não me recordo aonde. Então, ele teve uma dupla contusão, cara, uma dupla lesão aí, no jogo contra o Criciúma. Infelizmente, o jogador vai ficar quase 4 meses parado, só vai voltar em agosto, cara? Mas, infelizmente, são coisas que podem acontecer com o jogador. E o Maxwell, a gente deseja boa sorte aí, que ele tenha uma recuperação boa e volte logo para ajudar o nosso elenco na Série B. O Alan Rodrigues deve estar voltando para a lateral esquerda, tá, pessoal? O Alan Rodrigues, que estava suspenso aí, mas deve voltar no lugar do Sávio, já o seu Viseu, pessoal, tem muita gente pedindo pro Viseu pegar reserva, pegar banco de reserva, eu adianto para vocês, Daniel Paulista não vai tirar o Viseu, que inclusive, na minha opinião, ele vai começar a deslanchar nesse jogo contra o Amazonas. Creio eu, alguma coisa, tô tendo um pressentimento que o Viseu vai marcar o seu primeiro gol na Série B, pessoal? Vocês sabem também que eu sou crítico do Viseu, mas, cara, taticamente ele tá sendo importante, Muitos torcedores não olham, claro, centroavante vive de gol. Se ele não tá fazendo gol, meu amigo, não vai agradar a maioria. Mas contra o Amazonas, creio que o Viseu vai marcar o dele e vai começar a deslanchar aí na Série B. Não tô defendendo, só tô achando que... tô tendo esse pressentimento que ele vai marcar o seu gol contra o Amazonas aí. E se Deus quiser, o Clube do Remo vencer
mais essa partida, vencer contra o Vila Nova. Se a gente vencer esses 2 jogos, se não, a gente tem que vencer, né, cara? Essas 2 partidas em casa, a gente não pode desperdiçar pontos, principalmente dentro de casa. E vamos ver aí se essa minha previsão se concretiza. Para o Repá, como eu falei, do dia 7 e do dia 11, tem jogadores que não vão poder participar, né, pessoal? Que não foram inscritos no Campeonato Paraense, como Camutanga, Regis, Madison, Luan, né, que veio do Primavera, Pedro Costa e PH. Eles não vão poder jogar o Repá, né, as finais do dia 7 e do dia 11. Portanto, não fiquem se perguntando, cadê os reforços contra o Paysandu? Eles não vão poder jogar, pois o Remo contratou na segunda janela de transferência e eles não foram inscritos no Parazão. Beleza? Tem uma informação, eu andei pesquisando sobre o Amazonas, né, pessoal? Eles estão vindo mal no campeonato, a torcida deles está cobrando, né? Esse ano eles não estão nada bem no Campeonato Brasileiro, né? Montaram um time aí que até agora não está agradando a torcida do Amazonas. Mas eles estão mexendo os pauzinhos, estão, né, trabalhando nos bastidores. Contrataram o atacante Yaya, o que, rapaz? Sanogo, né? Francês de 32 anos, foi contratado aí pelo Amazonas, deve reforçar o time deles aí contra o Clube do Remo. Trocaram de técnico, para quem não conhece, é o Guilherme Alves, aquele centroavante, né, que é das antigas, foi centroavante do Atlético Mineiro, fazia muito gol, né? Para mim, isso é uma ótima notícia, porque para mim o Guilherme Alves como técnico é uma negação. Tudo bem que fez um bom Campeonato Paulista aí, conseguiu a vaga para a Série D para o Velo Futebol Clube e é o novo técnico do Amazonas. Beleza? Até apagou a luz aqui. Mas vamos continuar assim mesmo, tá, pessoal? Outra coisa que eles fizeram foi a entrada do PC Guzmão, que é o novo diretor de futebol. Eles estão mexendo os pauzinhos aí para, quem sabe, melhorar na Série B, né? O executivo de futebol lá é o Lecheva e eles estão trabalhando, né? O diretor de futebol é o PC Guzmão, né? Então eles estão trabalhando aí. A gente espera que nada dê certo, apesar de eu ter um carinho pelo Amazonas, porque eles também têm carinho com o Clube do Remo. Eles não gostam do Matal de Mucura aí, né? Mas, tirando o jogo contra o Clube do Remo, né, eu torço que o Amazonas aí faça uma boa Série B, porque eles têm um carinho enorme pelo Clube do Remo. E eu tenho que, né, fazer a mesma coisa, ter carinho com a torcida e o clube deles, né, pessoal? Então, vai ser, sim, um jogo difícil, mas eu, sinceramente, contra o Amazonas, eu creio que o Remo traz uma vitória aí, né? O jogo difícil mesmo, a gente não sabe também, né? Futebol é uma caixinha de surpresas. O jogo difícil para mim vai ser contra o Vila Nova. Já que eles estão se reestruturando o Amazonas, esse jogo aí possa ser mais fácil para o Clube do Remo vencer, né? Já contra o Vila Nova vai ser um jogo mais competitivo. Eles vêm bem na tabela, vêm terceiro, né, cara? Mas, né, como eu falei, futebol é uma caixinha de surpresa. De repente com o Vila Nova pode ser mais fácil, com o Amazonas mais difícil. A gente não tem como premeditar isso daí. Beleza, galera? Então, as notícias de hoje foram essas. Desculpa pela luz, esse negócio tá bichado aqui, né? Essa minha iluminação. Mas o que importa é as informações, é o conteúdo aqui, trazendo notícias do Clube do Remo. Tamo junto, até a próxima. É nóis, papai. Valeu.